Mas, pastor, tem uma galera que também tá nessa questão da teoria coach aí, que é a questão que teve a época da teoria da prosperidade, né? Que tipo, o cara vai aceitar Jesus, vai ficar rico, milionário, e agora essa coisa do bem-estar, para massagear o ego ali. E você tá falando do... Eu vou chamar de você, porque... Não, é você, né? senhor. Lógico. A gente tava conversando exatamente sobre isso, que é a coisa de falar realmente a palavra genuína ali no seco, né? E a gente sabe que isso não dá ibope, né? Não vende na internet. Não enganja. Não enganja, é boa. Não tem um enganjamento. A gente sabe que a gente sofre isso aqui no Raiz Gospel, porque a gente tem alguns temas aí, algumas coisas que são sugeridas. Vai virar, vai não sei o quê. A gente fala, não, a gente quer falar a palavra. Se virar ou não virou, a gente vai levando. Porque realmente esse compromisso, são poucas igrejas que tem hoje, né? A galera tá meio nessa coisa do coach aí. E pelo que eu vi lá, não rola essa parada. O que o senhor tem de colocação em relação a isso? Então, Mateus 5, cara. O maior coach que existe. Jesus no Sermão da Montanha. Cara, eu fico imaginando. Gente, vai ter um evento de coach aonde? Lá no Sermão da Montanha, Mateus 5. Olha como ele começa. Bem-aventurados perseguidos. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados aqueles que, por causa do meu nome, sofrem injúrias e calúnias. Ele fala que quem passar por isso está preparado o reino dos céus. É deles o reino dos céus. Aí ele fala mais, você precisa perdoar seu amigo. Aí tem alguém lá que fica desconcertado, que sente falta desse massageio, desse negócio do ego, que ele fala assim, mas Senhor, se o meu inimigo vier pecar contra mim de novo... Aí ele fala, perdoa 70 vezes 7. Eu fico imaginando a galera ouvindo isso. Então, o que é evangelho? Evangelho é tudo aquilo que bate, que vai de encontro. Quando eu falo de encontro, a língua portuguesa ensina que vai contra, né? É aquilo que afronta o desejo da nossa carne. Então, hoje o que o coach passa? Cara, você vai ser milionário. Você tem que estar por cima, você tem que ser cabeça, você tem que ser o cara, você tem que ser o melhor. Não, a pessoa vai te pedir perdão, porque você vai dar a volta por cima. Cara, e com Jesus é ganhar para perder. Quem é o último vai ser primeiro. Quem perdoar será perdoado. Né? Dá outra face. Né? Então, com Jesus é assim. Olha o que ele... Eu costumo dizer que o Sermão da Montanha, ele é um resumo do que é o Evangelho. Ele fala ali sobre o divórcio, ele fala ali sobre a vingança, ele fala sobre amar o inimigo, né? Ele fala sobre as bem-aventuranças, que é aqueles que são alegres. O que ele está falando? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Olha que contrapartida. Alegres são aqueles que são perseguidos. Então, como que eu vou ouvir de um coach? Não, você está sendo perseguido porque você está fazendo alguma coisa errada. Todo mundo tem que gostar de você. Todo mundo tem que estar contigo. Todo mundo tem que te admirar. Não, cara. Eu venho de um evangelho que a gente não vai ter muitos amigos. A gente vai ser apontado por falar a verdade. Nós vamos ser jogados de lado por ter um posicionamento. Né? Então, tem uma diferença muito grande. Né? Eu costumo dizer, cara, ouça um coach para sua empresa. Ouça um coach para uma decisão financeira. Agora, é evangelho, irmão. Tem que ser um pastor que tem que falar uma verdade para você. Você precisa ouvir uma verdade. Né? Uma decisão financeira, uma decisão na sua empresa, né? Uma decisão com seus funcionários, uma decisão, sei lá, de um projeto. Cara, ouve um coach. Agora, salvação, irmão. Coach é mais para business, né? Mais empresa. Lógico, sim. Coach na igreja, então... Não tem como. Não bate, cara. Não bate de frente. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo, ou seja, eu não ganho nada, eu não posso ganhar nada, eu não tenho riquezas para fazer isso. Eu faço porque algo foi me dado na cruz, algo foi liberado para mim na cruz, algo foi, sabe, um sangue foi derramado, alguém me comprou, então eu sou preso nele, sabe, eu tô com ele. O apóstolo Paulo, cara, ele tira tanta vaidade dele, que ele passa naufrágio, ele passa perseguição, ele passa pela prisão. Quando ele vai chegar em Roma, que é o lugar que ele está viajando, que ele sofre um monte de coisa. Quando ele chega em Roma, ele vai falar para um povo. Acredito que antes de Paulo tinha um coach lá. Ele vai falar para um povo de Roma, que era um povo muito fluente, né? Um povo até hoje que acredita nos deuses, os deuses gregos, né? Qual é o nome?
daqueles deuses, tem Thor, tem um monte de deus louco aí, Afrodite, né? Os caras filósofos, os caras inteligentes, eram os caras inteligentes. Zeus, isso, Zeus. Aí, olha o que o apóstolo Paulo vai falar. O bem que eu quero fazer. Ele vai falar, dentro de mim, Romanos 7, ele vai falar, dentro de mim tem uma vontade que quer fazer o bem, mas dentro de mim também tem uma vontade que quer fazer o mal. Olha, ele está falando do evangelho. Ele está falando sobre a vaidade dele, ele está falando sobre a conquista dele, mas da mesma forma ele está falando, cara, não, eu não sou ninguém, eu sou alguém pecador, eu sou alguém, sabe, carnal, mas eu luto contra isso todos os dias. O que é o evangelho? O evangelho é você ouvir todos os dias quem você é, sem Deus e com Deus. Sem Deus você é ninguém. Sem Deus você é pó e cinza. Agora com Deus você é mais que vencedor. Mais que vencedor por quê? Porque você abandonou o desejo carnal. Você abandonou, sabe, as suas conquistas financeiras. Você não coloca as suas conquistas financeiras por amor a Deus. Você coloca o seu amor em Deus, porque as conquistas vão fluir. As conquistas financeiras vão fluir, sabe? E as pessoas estão trocando isso. O que o coach faz? Não, você tem que colocar o seu amor em Deus, porque você vai ser rico, você vai receber. Não, o meu amor de estar em Deus, porque eu creio que isso vai ser um fluir na minha vida. O conquistar vai ser através do meu emprego, o conquistar vai ser através dos meus estudos. Mas eu não quero Deus para ter riqueza, eu quero Deus para confrontar quem eu sou todos os dias. E quem eu sou? Pobre, pecador, falho. Mas agora, quem eu sou em Deus, quando eu coloco esse amor em Deus, você é mais que vencedor. Lembrando sempre isso. Então, assim, tem uma diferença muito grande, velho. Tem uma diferença muito grande. Eu tenho um defeito muito grande, sabe? Eu não falo um defeito, mas, sabe, eu não sei lidar. Sabe, eu não sei lidar. Que esse evangelho vingativo. Eu não sei lidar com isso. Não dá, não tem como. Não existe vingança no evangelho, não tem vingança. Cadê? Foi ela que falou. Foi ela. Vai segurar. Não tem vingança, não existe. Cara, Jesus, no pior momento da vida dele, cara, ele olhou para um ladrão e falou, hoje mesmo estará comigo no reino do céu. Cara, se você tem noção do que é isso? O camarada tava do lado dele, sangrando, ladrão, né? Com certeza, se ele estava ali, porque ele fez uma coisa muito ruim. Mas Jesus selou uma aliança no momento difícil da vida de alguém, sabe? No momento que ninguém estava ali para ele, ninguém estava ali colocando ele para cima. Não, você vai vencer, tu vai sair daí. Cara, mas Jesus olhou para ele e falou assim, você vai estar comigo no reino, você vai andar em rua de ouro, fica tranquilo. Parece que é diferente o evangelho do Novo Testamento pro de hoje. É totalmente, né? Parece o que a gente está vivendo hoje. Sim, mas por que é diferente, cara? É porque a gente não entendeu ainda a ideia do Espírito Santo, mano. A gente não entendeu a ideia do Espírito Santo. E o Espírito Santo, cara, ele tá dentro de nós. Ele tá na gente. E se a gente não gostar de gente, a gente não tem Espírito Santo. A gente tem que se relacionar com pessoas. Por quê? Porque a Bíblia fala, lá, acho que todo mundo já leu, né? 2 Coríntios ali, falando sobre a ceia. Na noite foi traído, Jesus tomou o pão, tomou o cálice, tudo mais. Você percebe como Jesus pega o pão? Ele não come, ele parte e distribui. Depois que ele parte e distribui, ele dá graça. E assim ele come. Então qual é a ideia do evangelho? É o distribuir, pô. É o partir. O evangelho tá nesse pão aqui, no partir, no comunhão, no ó, você tem, você também tem, você vai comer, você vai comer, você vai comer, você vai comer, você vai comer. E alguns historiadores falam, né, isso é fato, no livro Costumes e Doutrinas da CPAD diz que o cálice era um só e todo mundo bebia no mesmo cálice. Hoje em dia a gente não faz isso, né? Eu cheguei a pegar a época a rapaziada, era um copo de vidro e o pastor passava um paninho, tinha um paninho. Nossa. Pegou essa não, porque vocês são novos. Né? Mas o pessoal da antiga da Breia aí, o pessoal da Assembleia tá lembrado, era assim, cara. Então olha a profundidade da comunhão. Então o evangelho tem a ver com pessoas, com gente. Pô, depois que Jesus, de Mateus capítulos 5, 6 e 7, vai falar sobre o Sermão da Montanha, no 8, Jesus desce, tem um leproso na ponta do monte esperando Jesus descer. Todo mundo passa pelo leproso, ninguém exerce o que aprendeu em cima. Lá em cima eles ouviram sobre as bem-aventuranças, sobre amar, sobre abraçar, sobre perdoar.
O leproso estava lá prostrado, querendo participar do que acontecia em cima, mas ele não podia participar do que acontecia em cima porque ele estava leproso. Ele não podia estar com ninguém. O evangelho é tão lidar com gente, é tão comunhão, que quando Jesus desce do monte, o leproso se prostra, o que Jesus fala? Ser limpo. Olha o que o leproso fala. Senhor, se quiseres, se puder, me cura. Aí Jesus, ser limpo. Jesus está mostrando. Todo mundo desce de um ensinamento do Sermão da Montanha, mas ninguém consegue exercer o que aprendeu. Então, se a gente não entender que o evangelho é comunhão, é lidar com gente, a gente nunca vai conseguir viver isso. Se a gente não entender esse partir. Atos capítulo 2, todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Aí depois todo mundo foi para onde? Para casa não. Todo mundo foi para parte do templo. O que você está precisando? Tô precisando de um colchão. Tu toma aqui um colchão. Todo mundo viveu de comum acordo. Por quê? Porque Cristo ensinou isso. O evangelho é comunhão, é lidar com gente, é mesa, é estar junto, é estar face a face, é estar, enfim, fazendo as coisas juntos, lidando com gente. Se você não consegue lidar com gente, você não vive o evangelho. Falou tudo. Acabou.